Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez no nosso bate-papo aqui na Luxus TV e vamos receber hoje a Sandra Jardim. A Sandra que tem uma carreira especial, uma carreira que a tornou procuradora do nosso Tribunal de Justiça. A Sandra começou cedo na promotoria de São Paulo e vai contar pra gente toda a trajetória dela na promotoria de São Paulo. Conta um pouco pra gente como foi essa luta de ser promotora, uma das primeiras promotoras, uma luta como mulher na promotoria, a sua carreira logo cedo, entrando no curso de Direito, as suas especializações. Fala um pouquinho disso para nós, Sandra. Bom, é um prazer estar aqui na Luxus. Eu entrei, na minha época, eu diria até que não tão cedo. Sou integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo, sou concursada, fiz um concurso bastante difícil. Na minha época, existia uma certa reticência com as mulheres. No meu concurso, apenas para você ter uma ideia, Ana, eram 70 vagas. E foram aprovados apenas 47 candidatos. Era um concurso bastante concorrido, bastante difícil. Começava em torno de 12 mil candidatos para 70 vagas e, na verdade, dos 47 aprovados, apenas 7 mulheres. A minha formação, eu estudei Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, depois fiz especialização na PUC, fiz mestrado, cursei o mestrado na PUC e minha área, a princípio, era a área de família, direito de família, direito empresarial. Eu era uma apaixonada pela área empresarial e antes de ingressar eu comecei pela carreira docente. Me tornei professora assistente de ensino da Pontifícia Universidade Católica e aos 28 anos então resolvi abraçar a carreira do Ministério Público. O curioso é que ingressando no Ministério Público, eu que não tinha uma formação na área do direito penal, muito jovem, menina, fui trabalhar, fui designada para trabalhar primeiro, salvo engano, na Penha, depois em Guarulhos, na área do Tribunal do Júri. E, de repente, me apaixonei pela profissão, me apaixonei pelo direito penal e terminei fazendo minha carreira praticamente toda no Tribunal do Júri. Fiz mais de 500 júris ao longo da minha carreira e sou uma apaixonada pelo direito, sou uma apaixonada pelo Tribunal do Júri. E depois, mais tarde, não sei, você deve saber que a nossa carreira ela é dividida em etapas, né? Começamos pelas comarcas menores, vamos para as intermediárias até que chegamos à capital. E depois de um certo tempo nos promovemos. Eu, com o tempo, me promovi. Hoje eu continuo no Ministério Público, mas no Ministério Público de segundo grau, atuo na Procuradoria-Geral de Justiça, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu atuo em 2 câmaras criminais, que são câmaras, enfim, que julgam em grau de recurso todos os processos criminais que vêm do Estado de São Paulo. Basicamente é isso. Me conta alguns júris emblemáticos do início da sua carreira que você fez. Olha, eu trabalhei em muita coisa. Crime passional, enfim, é a nossa realidade, né? Na verdade, assim, em primeiro grau eu tive muitos casos. Eu não saberia te identificar algum caso mais ou menos rumoroso. Eu tive vários casos. Em segundo grau, aí sim, casos mais recentes, eu posso falar que já atuei no caso da Isabela Nardoni, foi o caso que eu fiz sustentação oral no tribunal. Atuei no Gil Rugai, atuei no caso da Operação Castelinho. São casos todos que vieram para a minha Câmara e nesta condição, então, eu como fiscal da lei, na condição de representante da Procuradoria-Geral de Justiça, sempre que o defensor pleiteia, ou mesmo quando o Ministério Público tem um interesse específico, nós pleiteamos uma sustentação oral e eu atuei em todos esses casos. E agora, no dia 23, nós temos pautado um caso muito emblemático que é conhecido de todos, que é o caso da chacina do Carandiru. Esse caso já está na pauta, é um caso que infelizmente marcou história, já tem mais de 24 anos praticamente.
Todos os policiais envolvidos já foram julgados pelo Tribunal do Júri por força de recurso, tanto do Ministério Público como das defesas. Ele foi pautado para julgamento agora no dia 23. Então nós vamos iniciar o julgamento desta causa e eu vou oficiar nela. Esse caso ele é emblemático porque além dos 24 anos e várias prescrições como já foram acatadas, agora nós temos só os casos principais que estão sendo julgados, ele fez parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos e ele talvez gerou alguns tipos de penalidade para o Brasil com relação às questões das famílias que levaram o caso, do não julgamento, né? Então, dessa vez, querem que sejam punidos. O que você acha que irá acontecer? O que o Ministério Público, eu sei que está bem atuante para que seja... Na verdade, nós vamos sustentar a condenação. Eu acho que a condenação foi a resposta que se esperava. Quando nós vivemos numa sociedade democrática, nós não podemos tolerar injustiças. Nós vivemos num sistema prisional caótico. Você vê que eu estava lendo que as próprias deformidades que nós temos na nossa sociedade, se você imaginar que o PCC, que é essa tal organização que hoje questiona tanto, né, as nossas autoridades, os nossos sistemas prisional, o nosso ordenamento jurídico, ele no primeiro momento ele surge como uma resposta à chacina do Carandiru, como os presos colocando que eles não toleravam aquele tipo de coisa. Claro que depois ele perde essa finalidade mais nobre que faz com que ele tenha surgido e se perde pelo crime organizado, né? Mas na verdade, toda a criminalidade ela surge onde o Estado desaparece. Então, se você pensar, Ana, que este processo é emblemático, por quê? Porque ele é um caso de desrespeito ao direito mínimo. Na verdade, assim, sempre houve crime, mas um Estado que não pode recuperar é um Estado falido. Um Estado que, infelizmente, ainda hoje nós colocamos, às vezes, 20, 30, 40 homens numa cela que comportaria, quando muito, 6 ou 7, é um Estado que não recupera ninguém. E o caso da chacina do Carandiru, ele surge, né, exatamente neste contexto. O Carandiru ele foi todo desativado, fizeram um parque, como se a gente conseguisse desativar as memórias, desmanchando o local, né? E o que não é, de fato, uma solução, né? Você não consegue destruir memórias simplesmente colocando a situação em outros presídios, deslocando as pessoas, né? E com relação à sua carreira, me diga assim, fora esse caso, me conta um pouco mais sobre os demais casos em que você atuou, inclusive do caso da Nardoni. Esse não foi um caso que chocou a população? Ana, é um caso que chocou a população e eu explico por quê. Normalmente nós temos o hábito de explicarmos a criminalidade atribuindo a fatores como falta de recurso financeiro, falta de educação. E de repente, quando você vê um caso dessa importância, não importância, porque todos os casos são importantes, mas um caso desta natureza que não se explica na condição econômica, que não se explica pela falta de educação, ou seja, é um caso que aconteceu no seio de uma casta privilegiada. Então isso termina atingindo a todos nós. Por quê? Porque isso coloca em xeque os valores da sociedade. É como se você acordasse e dissesse, meu Deus, isso pode acontecer na minha casa. De repente o meu marido pode jogar a minha filha pela janela. Porque enquanto nós assistimos à criminalidade de algum modo distante, ou seja, o homicídio não me atinge por quê? Porque o meu marido, o meu filho, o meu próximo nunca pratica
Agora, ele atinge quem? As classes menos favorecidas. Então, eu acho que esse caso foi tão emblemático. Por quê? Porque não são os fatores normais que o explicam, mas são os fatores da maldade humana. Outro dia eu peguei um caso, ele vai ser julgado também, de uma mãe que abusou sexualmente do filho dela por 14 anos. Então é algo inimaginável. Quer dizer, o que explica isso? Quer dizer, o que pode explicar casos como o da Isabela, o que pode explicar casos como desta mãe que eu estou fazendo referência? A maldade humana. E quando eu acho que eu já vi tudo na minha vida, Ana, alguma coisa vem no tribunal e termina me surpreendendo. Hoje os dois estão cumprindo pena, foram condenados, mas é um crime sim que precisa ser lembrado. Precisa ser lembrado para que nós possamos evitar que outros venham a acontecer. A violência contra a criança, ela choca demais, né? Ela choca demais. E esse é um tema que eu queria falar. Porque uma das coisas que mais nós temos hoje em dia, eu acho que 40% hoje do que nós temos em índices de criminalidade gira em torno do tráfico. Dos 40%, 70% são praticados por mulheres, que é um dado muito importante para a gente começar a refletir. E talvez o segundo maior crime que nós temos hoje são os estupros de vulneráveis. Então, quando nós não nos importamos, por quê? Porque, via de regra, os nossos filhos estão seguros. Mas os filhos das mulheres que saem para trabalhar, os filhos da periferia, os filhos do longínquo, esses não estão seguros. E nós não falamos sobre isso. Não há nenhuma campanha que diga que isso acontece no índice alarmante. Nossas crianças são abusadas diariamente sexualmente por pais, padrastos, amigos, pastores de igreja. E o que a sociedade está fazendo em relação a isso? Nada. Não se fala sobre isso. Então é uma violência que precisa ser colocada à vista, colocada a olhos nus, que precisa ser enfrentada, porque uma sociedade que não protege as suas crianças é uma sociedade que está doente. E o tribunal, ele demonstra isso, ele acaba no julgamento do dia a dia vendo porque para o tribunal mas a justiça está julgando já o fato ocorrido. Então, são poucos os casos que vão, na verdade, é o mínimo que é julgado. Porque são crimes muito vexatórios. Nesse particular, a Lei Maria da Penha tem uma importância enorme, extraordinária. Por quê? Porque exatamente a partir da legislação da Maria da Penha, que foi uma mulher que sofreu violência por parte do seu marido, e ela terminou, porque antigamente marido batia em mulher, ficava por isso mesmo, até a legislação passada se dava uma cesta básica e estava tudo certo. Por intermédio dessa legislação, que é fruto do trabalho da Maria da Penha, hoje você tem uma série não é só a legislação punitiva, mas você tem uma série de obrigações do Estado buscando coibir esse tipo de violência. Então, desde o momento que a mulher entra na delegacia, ela tem uma delegacia especializada, uma pessoa treinada para atendê-la, não só a mulher que sofre violência, mas a violência doméstica, ou seja, aquele ambiente onde a violência é praticada dentro de casa. Então, hoje nós temos a vítima de estupro sendo atendida por esses locais que estão preparados para enfrentar a violência doméstica. E claro, a partir do momento que você está preparado para recepcionar alguém, a pessoa se sente mais confortável para falar. Outro dia eu peguei uma menina, 22 anos, ela nos procurou pedindo que eu a encaminhasse, porque ela era uma concursanda, ela prestou concurso, era escrevente de polícia, salvo engano, e ela foi vítima dentro da delegacia de polícia por parte de um investigador, vítima de abuso sexual. E essa moça estava apavorada, porque imagina com quem que ela foi mexer.
E ela trabalhava com uma delegada mulher que não teve a menor sensibilidade para o problema dela. Então, veja, isso ficaria fora, ficaria na nossa zona cinzenta daquelas pessoas que não vão prestar queixas. Por quê? Se ela não fosse recebida por alguém que está preparado, por alguém que a trate com respeito, que a trate como vítima que ela é. Então, neste particular, a legislação da Maria da Penha é extraordinária. Precisa o Estado destacar mais recursos para cumprir tudo aquilo que a legislação determina. Hungry muscles and cold, fixed eyes. Its claws stuck deep in the curve. It's the growl that shakes the gravel off the road. It pounds out a rhythm. It sends weaker creatures running. It escapes everything but its soul. Its very existence might make you ask, why did we build an SUV? Nós recebemos aqui uma advogada que trabalha com bioética e biodireito, numa anterior entrevista. E ela estava falando sobre isso, e nós inclusive tocamos num caso de suicídio assistido, em que a pessoa preferiu o suicídio assistido num país que permite, de uma vítima de abuso sexual, ela preferiu a morte a continuar com as lesões e sequelas psicológicas que ela teve em decorrência disso. Então você imagina a consequência psicológica dessa vítima para o resto da vida. E o Estado brasileiro não protegendo as suas crianças e essa sequência que está tendo, essa desproteção nas nossas comunidades, o que isso é mal para a formação da nossa sociedade, né? Nas nossas comunidades em si, e a classe média e a classe alta fechando os olhos para um fato, né? Eu acho, na verdade, que tudo inicia com a educação. A minha filha, eu tenho uma filha de 24 anos, e ela vem de uma geração onde as crianças não jogam lixo nas ruas. E acho que, independente da casta social da minha filha, todas as crianças, de um modo geral, com a internet, com a globalização, da idade da minha filha, têm mais ou menos a mesma mentalidade. Ou seja, elas foram educadas para não jogarem lixo na rua. Se você educa, desde pequenininho, as crianças, para que elas respeitem. Outro dia, a minha empregada, ela tem um filho de 5 anos. Ela chegou em casa contando que o garotinho dela trouxe alguma coisa para casa, e assim que ela foi ver na mochila, ela percebeu que não era do menino. Ela pegou a criança, falou com o marido dela e disse: olha, a gente precisa devolver. E ela chegou na escola, até tiveram assim, se surpreenderam com isso, e ela disse: não, mas não é do meu filho, eu preciso ensinar. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, de pequeno a gente ensina a respeitar o direito alheio, e com isso a gente edifica uma sociedade menos violenta, mais fraterna, mais justa. Sim, educação é tudo. Nós temos que começar com a base educacional. Nós estávamos inclusive falando na outra entrevista que nós estávamos aqui, falando com o Antônio Jorge Pereira, que é o nosso outro colega que estava aqui. Nós estávamos falando sobre educação mesmo, sobre o direito à educação, que o Brasil precisa urgente de base educacional e acesso a todos à educação de qualidade, que o brasileiro ele precisa, de preferência, se pudéssemos, o dia inteiro as crianças na escola aprendendo, educando. Um dia chegaremos lá. Se Deus quiser, né?
E conseguiremos. Me conta um pouco sobre ser mulher no Ministério Público, trabalhando no Tribunal do Júri. Isso lhe trouxe preconceito na carreira? Ana, de algum modo sim. A minha carreira é uma carreira eminentemente masculina. E quando você é no início da carreira, como promotora de justiça, me parece que ainda hoje, quando você é promotora de justiça do Tribunal do Júri, você é também, por força de divisão de atribuições, corregedora da polícia e muitas vezes atua também na vara das execuções criminais. Então eu ingressei muito jovem e tinha muitas responsabilidades, né? Então, na verdade, assim, eu não só lidava com a corregedoria da polícia, como também lidava com a parte dos presos. Claro, o fato de eu ser mulher terminava causando algum embaraço. Mas eu sempre fui muito firme na minha atuação. Por outro lado, eu sempre procurei também tratar a todos de uma forma muito educada, de modo que eu nunca tive nenhum, assim, problema específico, mas assim, sempre me coloquei de uma forma também bem firme, né? Porque infelizmente às vezes na nossa profissão a gente precisa dessa firmeza para poder tocar. Eu me lembro que eu fazia júri, às vezes, eu fiz júri até o final da minha gravidez. Tenho um relacionamento ótimo com os advogados e eles brincavam comigo e diziam: doutora, mas não é possível a gente ganhar júri da senhora com essa barriga enorme, que jurado que não vai votar com a senhora, né? Enfim, mas fazia parte, fiz uma carreira bastante assim, como eu disse, voltada para o masculino, mas nunca trabalhei em causas difíceis, trabalhei no primeiro caso de delegacia que foi invadida por crime organizado, na época era o Comando Vermelho, que vinha do Rio de Janeiro. Nunca tive problema algum com nenhum preso da criminalidade organizada, nunca tive problema algum, sempre fui uma promotora de campo, sempre fui às delegacias de polícia, sempre tive contato com presos, tive presos que condenei, que depois eu ajudei a família a conseguir benefícios. Então eu acho assim que quando você entende o papel de cada uma das pessoas, dos protagonistas da justiça, você termina trilhando o seu caminho de uma forma bastante suave. Eu tive uma distinção muito grande, porque apesar de ter feito um concurso público muito difícil, eu quando ingressei no Ministério Público eu era divorciada e tive um certo preconceito pelo fato de ser, além de mulher, naquela época nem existia o divórcio, ser desquitada, então sofri um certo preconceito, mas depois tive uma enorme distinção na minha carreira. Há 3 anos atrás eu fui escolhida para fazer parte da banca de ingresso às carreiras do Ministério Público de promotor de justiça. Então eu achei que a vida me deu um presente, né? Eu que de algum modo sofri um certo constrangimento por ser mulher e desquitada quando ingressei, tive de me esmerar muito para passar na minha prova oral, fui ser banca. E quando fui ser banca, tive a oportunidade de tratar homens e mulheres igualmente. Então é uma distinção que eu carrego comigo. Então é isso que eu tenho para contar da minha vida. E com relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, me fala um pouco sobre essas condenações que o Brasil teve. Hoje o Brasil não vive de forma isolada. Essas cortes internacionais, o Brasil deve respeito a normas internacionais e que quando essas normas são desrespeitadas, o Brasil sofre inúmeras sanções, desde repasse de dinheiros, financiamentos por parte de bancos interamericanos internacionais, podem eventualmente serem suspensos. Então o Brasil tem um interesse de não só respeitar suas normas internas, como as normas de direito internacional. Então, na ocasião da chacina, foi o primeiro precedente que nós tivemos da chacina do Carandiru, onde, por força das nossas entidades de direitos humanos que acionaram a Corte Internacional, a Corte passou a acompanhar aquele processo
e ela faz um acompanhamento político, mas com consequências que eventualmente podem ser do âmbito administrativo, como eu falei, de suspender contratos, enfim, de rompimento de tratados, enfim, de normas jurídicas internacionais. E com relação aos seus projetos na carreira, ou projetos pessoais, o que você gostaria de fazer para dar continuidade, ou no Ministério Público, ou mesmo projetos pessoais? Ana, eu sou uma apaixonada pela minha profissão, mas eu acho que o poder ele só tem alguma utilidade se ele servir para transformar. Eu, quando ingressei, como te falei, éramos 7 mulheres num universo de 40 homens. Hoje, depois que eu fui banca no Ministério Público, nós aprovamos mais mulheres do que homens. E por incrível que pareça, se você pensar que em anos de 2016, nós não tivemos ainda no Ministério Público nenhuma procuradora-geral de justiça que fosse mulher. Tampouco tivemos uma desembargadora que fosse presidente do tribunal. Então, eu não tenho ambições políticas, eu não atuo com ambições políticas, mas eu gostaria que o meu poder, aquele poder que eu conquistei com a minha profissão, que ele servisse para abrir espaço para as mulheres, que ele servisse para que as mulheres tivessem as mesmas condições que os homens, porque na verdade assim ainda muitas mulheres, mas se você me perguntar, a sua profissão ela é uma profissão ainda machista? É sim, na medida em que você tem hoje um universo maior de mulheres, mas você não tem nenhuma chefe da instituição que seja mulher, como você não tem no Tribunal de Justiça nenhuma chefe dessa instituição seja mulher, então eu acho que é preciso que o poder seja utilizado para transformar essa realidade e que nós asseguremos uma participação das mulheres majoritariamente, tanto no Ministério Público, como no Poder Judiciário, como no Tribunal de Justiça, para que aí sim a gente possa falar em igualdade de condições. Eu agradeço a presença da Sandra Jardim hoje aqui conosco, nesse bate-papo, foi muito produtivo. Muito obrigada por estar conosco aqui, uma boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa tarde.